Bom, a ideia nem é falar da 14.300, acho que passamos mais de um ano, acho que todo mundo já leu a 14.300, e aproveitei então o dia para falar de alguns pontos, longe aqui de ser exaustivo, mas falar de alguns pontos que, nesse primeiro momento, a gente acha que são muito importantes depois da publicação da Resolução 1059, do dia 10 de fevereiro, que é a regulação da micro e mini geração distribuída, que todos nós estávamos esperando, e veio a alterar a Resolução 1000 de 2021. Eu estava até olhando o significado da palavra regular no dicionário, e a palavra regular, ela significa, em alguns dicionários, né, vai ter alguma variação, mas é de acordo com as leis, de forma harmoniosa, de forma proporcionada, de forma proporcional, segundo os costumes. E foi, né, às vezes o óbvio parece não tão óbvio, mas infelizmente o que a gente viu na Resolução 1059, apesar de todos os esforços que a gente fez, foi algo diferente do significado da palavra regular. A gente tem diversas normas nessa regulação que inovam e trazem leis de modo às avessas, de modo transverso, criando regras que não estavam no marco legal da geração distribuída e que agora estão na regulação. Então eu pretendo passar por alguns pontos e dar aqui para vocês alguns inputs do que entendo ilegal e do que, eventualmente, vocês, como intermediadores dessa relação entre os consumidores com as distribuidoras, talvez tenham que incentivar, sim, a judicialização, pois o diálogo acabou. A chance da gente ter uma regulação através de audiências, consulta pública que a gente participou, né? A audiência que foi parte do processo da consulta pública, a gente infelizmente não teve isso de uma forma, não diria negociada, mas de uma forma onde as tratativas foram bilaterais. Então, o meio agora é a gente buscar socorro ao judiciário para que o judiciário diga se essas normas hierarquicamente inferiores à Constituição são de fato válidas ou não. Segundo o nosso ordenamento jurídico, elas deveriam ser excluídas ou declaradas nulas, né? Bom, eu faço aqui hoje, visto duas camisas, eu sou sócio do Tribúcio Advogados e sou diretor jurídico da ABGD. Nosso escritório está no mercado desde o começo, diria. Somos o único escritório full service em GD, full service no sentido de que atendemos todas as áreas do direito no que se refere à geração distribuída. Temos aí uma larga escala já de projetos de GD, de solar, não só de GD, nesses 1,5 gigawatts inclui-se também alguns projetos de geração centralizada. Principais players do setor trabalhamos e muitos projetos de mini geração principalmente. Bom, primeiro ponto é sobre a unificação, sobre a unificação da solicitação de acesso, né, que é a solicitação de orçamento de conexão, a nova denominação. Porque lá na Lei 14.300, a ideia foi que tanto a solicitação de uma unidade nova, uma unidade consumidora nova, como também para a instalação de micro e mini geração, acontecesse de uma forma unificada. Porque até então o que acontecia era, você tinha que pedir primeiro uma ligação e depois a solicitação para a MMGD. E isso, pelo menos, veio de acordo na regulação, né? Então a gente tem aí no artigo 64, parágrafo 5º, essa possibilidade, então, esse dever, não só a possibilidade. A distribuidora que falarem para vocês que não pode fazer isso, ela é obrigada a fazer. Isso é o dever, ela tem que prestar o orçamento de conexão agora de forma unificada. Os prazos, nós temos, então, 15 dias
para microgeração, sem obras, 30 dias microgeração, tensão menor de 65 kV com obras e 45 dias para as demais conexões. A distribuidora, e aí já vem uma primeira ilegalidade, na Lei 14.300, o que se previu foi que quando fosse realizada uma solicitação de acesso e houvesse alguns vícios sanáveis, vícios sanáveis, a distribuidora teria até 30 dias, a distribuidora comunicaria o acessante e o acessante teria até 30 dias para suprir com essa solicitação, com essas demandas desses vícios, para que a distribuidora reanalisasse esse pedido. Então, isso não veio de acordo com a Lei 14.300, e o que, na verdade, foi colocado no artigo 71, esse texto está em roxo, é que a distribuidora tem um prazo de 5 dias úteis, o que é bom, pelo menos aí ela tem um prazo para ser cumprido, para a resposta do orçamento de conexão, mas no inciso 2, a gente tem algo aqui que é muito sério, porque a distribuidora pode indeferir a solicitação e comunicar ao consumidor sobre essas não conformidades. E qual que é o intuito aqui, né? Como muita solicitação de orçamento de conexão aconteceu antes do dia 7 de janeiro de 2023, que é nada mais, nada menos, para se manter na regra anterior de compensação integral, de ENTUJ, a gente fica com muito receio sobre esse inciso 2, a distribuidora agora indeferir uma solicitação do orçamento de conexão sobre a alegação de que existem não conformidades, ela vai cancelar o protocolo e a partir do momento que você realizar uma solicitação nova, o intuito aqui é que você entre já nas regras atuais de não compensação integral da TE-ENTUJ. Então, se isso acontecer, eu acho que cabe judicialização, porque esse inciso 2 aqui, ele é contrário à Lei 14.300. Um outro ponto que também aguardávamos regulação é sobre a apresentação da GFC, a Garantia de Fiel Cumprimento para projetos de mini geração. Então, só relembrando aqui, quem deve ofertar a Garantia de Fiel Cumprimento são aqueles acessantes que desejam implantar uma mini geração com potência superior a 500 kW, e a gente tem aqui alguns prazos para apresentação dessa garantia de fiel cumprimento. Então, uma primeira situação é aqueles que possuem já orçamento de conexão válido antes do dia 10 de fevereiro, ou seja, antes da regulação da 1059, devem apresentar a GFC ou correr aí, e aí vale a chamada aqui, solicitar imediatamente para a distribuidora os contratos, no caso aqui o CUJ, para que evite apresentar essa garantia de fiel cumprimento. Então, para aquele que assinar o CUJ, até 90 dias do dia 10 de fevereiro, 90 dias vai dar aí aproximadamente dia 10 de maio, não teria necessidade de apresentação da garantia de fiel cumprimento. E os solicitantes de orçamento de conexão para mini geração que fizeram isso em nome de consórcios ou cooperativas também não têm a obrigatoriedade de apresentar uma garantia de fiel cumprimento, mas o que a ANEEL incluiu, e aí também entendo ilegal, é uma condicionante de que esse solicitante, no caso o consórcio ou a cooperativa, assim se mantenha plugado nessa unidade consumidora como consórcio ou cooperativa pelo prazo de 12 meses. A ilegalidade aqui é que ela obriga que um determinado acessante assim se mantenha durante 12 meses, só porque ela quer, Se eu, de repente, queira encerrar uma sociedade, encerrar um consórcio, eu não posso porque a ANEEL me prendeu aqui, requerendo que eu assim me mantenha durante 12 meses. Então, a gente entende que isso daqui também é inconstitucional. Isso foi uma inovação que ela trouxe em relação à Lei 14.300, que em nada trouxe condição de prazo para se manter, para não apresentação da garantia de fiel cumprimento. O valor da garantia de fiel cumprimento, que também era algo que todos estávamos esperando, então ficou aqui na equação do percentual, que vai variar de 2,5% a 5%, a depender da potência, vezes a potência, vezes o preço, e o preço é aquele definido pelo plano decenal de expansão, valor do CAPEX, que, se eu não me engano, em solar ele está em R$4.000 a potência quilowatt, tá?
Tipos de garantia, calção em dinheiro, títulos da dívida pública e fiança bancária. Tudo isso vai ficar na mão da distribuidora. Então, isso também foi algo que a gente bateu muito, a gente queria que isso ficasse, de alguma forma, sob a tutela de algum órgão isento, né? Poderia ser a ANEEL ou qualquer outro órgão do governo federal, mas isso vai ficar nos cofres aí, sobre a custódia das distribuidoras. Ela até pode terceirizar, eu acho que a regulação traz isso, mas fato é que ela tem um mando aí sobre isso, e isso nos preocupa bastante, porque a depender do que ela mesma possa fazer um juízo de ilegalidade, essa caução seria executada e isso iria para a modicidade tarifária, mas é ela que ela é nosso inimigo nesse caso, né? É amigo e inimigo, essa é a situação problemática aqui. Amigo porque a gente precisa conectar, inimigo porque não quer que a gente se conecte. Troca de titularidade de unidade consumidora com o MMGD. Então, isso também é algo que estava na Lei 14.000, está na Lei 14.300, que a transferência, né, de solicitações de orçamentos de conexão devem ficar inalterados o controle societário até que a vistoria da usina seja realizada, a solicitação de conexão seja realizada, né, e a vistoria homologue, no caso, essa conexão. E o que temos é que a usina deverá ser conectada para que depois você possa fazer qualquer alteração do controle societário. Aqui está de acordo com a lei 14.300 de fato traz isso, para que houvesse a manutenção do quadro societário, na verdade o controle societário, assim se mantenha até que a usina seja de fato conectada. E o que também trouxe a regulação é que a solicitação você até pode pedir antes, e até indicaria que você realize a solicitação antes, mas só vai ser autorizada a transferência desse controle societário se a vistoria se sagrar-se aí correta, né? Se a vistoria der o ok sobre a conexão dessa usina. Aí sim a distribuidora vai de fato fazer a transferência desse orçamento de conexão. E aí tem algumas ilegalidades aqui em relação a como que fica o crédito disso. Então, os créditos gerados no grupo A, por exemplo, prevê aqui que o excedente de crédito não vão ficar com o novo titular. Então, se, por exemplo, você realizou a solicitação de acesso em nome da empresa A, depois da conexão da usina, se deu ali 30 dias depois, esses créditos gerados nos primeiros 30 dias não vão passar para o novo titular dessa unidade consumidora geradora. Então, esses 30 dias vai ser perdido. Isso também não estava na regulação e isso daqui é uma novidade, uma inovação trazida na Resolução 1059. Eu estou passando rápido porque me pediram 20 minutinhos porque já está tarde, tá, gente? Suspensão de prazos decorrente de atraso por parte da distribuidora. Como todos sabem, a corrida espacial é para conectar usinas dentro do prazo, né? Seja microgeração em 120 dias ou mini geração em 12 meses, para manter-se na regra anterior da compensação integral, tanto de TE e de TUG. E o que temos de problemática aqui no caso é que a lei previa que o prazo seria suspendido se houvesse pendência por parte da distribuidora. E o que a gente imaginava olha, se a distribuidora falou que vai ter uma obra para conectar essa usina de 12 meses, o meu prazo começa a contar a partir do fim desses 12 meses da distribuidora. Porque eu não quero ficar instalando minha usina e correr o risco de a distribuidora não conectar nos 12 meses e a usina ficar ali depreciando, os painéis ali ao sol, e eu não estou gerando crédito nenhum. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar da grande discussão que a gente teve com a ANEEL, o que a ANEEL trouxe não, você vai ter que ficar olhando lateralmente como que está o processo de construção dessa rede e avançando com a sua obra. Ao final dos 12 meses, você tem que terminar a sua usina. Se a distribuidora vai demorar 18 meses, ok, então você pode atrasar um pouquinho mais
e terminar sua obra até os 18 meses. Então, o seu prazo está adstrito ao mesmo prazo que a distribuidora atrasar essa obra. O que a gente acha? Né? A gente acha que a distribuidora não vai cumprir nem com o prazo de 18 meses, e aí vale um alerta para mandar notificações, avisar que a conexão não está contente, não vai ser cumprida, manter essa comunicação formal por e-mail, e se ela não conectar no prazo que ela deu da obra, ao final ali dos 12 meses, nesse exemplo, 18 meses que eu dei como exemplo, no 19º mês, já entrar com uma ação judicial pedindo para que o juiz obrigue que ela realize a obra de conexão e também já pedir indenização, porque essa usina aí está depreciando, está gerando energia e alguém tem que pagar essa conta. Então, vale um alerta aqui, não tem papinho mole mais agora, tem que pegar e ficar conectando, tem que ficar comunicando a distribuidora e notificando. Tem que se preparar para esse potencial contencioso, senão você vai amargar algum prejuízo aí. Ou seu cliente, se você vender uma solução, seu cliente não sabe de nada disso daqui, né? Se é uma usina aí de mini geração e depende da obra, a obra à parte, a distribuidora que vai realizar, e a gente já no escritório defendeu o caso assim, contra integradores, o cliente final entrou com ação contra o integrador. E é difícil explicar para o juiz o que é, até que ponto é obrigação do integrador ou é obrigação da distribuidora. Graças a Deus a gente conseguiu demonstrar para o juiz que foi culpa no caso de uma distribuidora ali de São Paulo, e que ele obrigou a distribuidora a realizar a conexão ou ela pagaria uma indenização por isso. Então, tem um preparatório para esse contencioso, para que você saia vitorioso numa eventual discussão dessa. Por fim, da problemática envolvendo o biooptante. Não sei se todos sabem, mas alguns consumidores do grupo A, eles têm a possibilidade de serem enquadrados como grupo B. Basicamente, apesar das 4 hipóteses que a gente coloca aqui, desde que a potência dos seus transformadores seja menor ou igual a 112,5 kVA. E aí, esse consumidor, ele pode, então, ser tarifado como grupo B. Ocorre que, até então, isso vem desde a resolução 414 de 2010, que foi mantida na resolução 1000 de 2021, esse consumidor, ele optava em ser grupo B, instalava o sistema até o limite da potência de 112 e usufruía do sistema de compensação de energia elétrica, seja junto à carga, seja exportando essa energia também, um excedente eventualmente exportando por alto consumo remoto ou por geração compartilhada. Ocorre que a ANEEL, em conluio com a distribuidora, preferiu, então, inovar aqui na regulação, trazendo, então, uma vedação para que esse biooptante nunca possa ou alocar crédito ou receber crédito. Por que ela fez isso? Porque na Lei 14.300 traz, no artigo 11, parágrafo 3º, se eu não me engano, que o biooptante, quando você... ela cita, a Lei 14.300 cita que, havendo geração local, poderá ser considerado um biooptante se a soma dos seus transformadores não superar 112,5 kV. A palavra geração local ali é um pleonasmo, né? É um exagero. Toda geração é local. Não existe geração remota. Existe geração remota se eu olhar daqui. Daqui olhar para lá, ela é remota. Se eu olhar de lá para cá, que o consumo é remoto. Quando ela está falando de geração local, é que a geração, nesse biooptante, ela é local. Ok, por isso que ele foi biooptante. Mas o que a ANEEL fez foi, já que tem essa palavra de geração local, então eu entendo que só pode ter geração e consumo junto à carga. Então o biooptante nunca vai poder alocar ou receber excedentes. E dessa forma, então, com essa inovação, com essa criação mágica da ANEEL, ela vetou que um biooptante que tenha geração ou consumo remoto possa usufruir da GD. Não é bem assim que está escrito. É às avessas, porque
se eu não posso ser bem optante, eu vou ter que ser grupo A, vou pagar demanda e aí eu posso usufruir de geração distribuída. Mas não foi isso que a lei trouxe. Ele quer ser bem optante e manter-se no sistema de compensação da forma que está. E pior, isso não é só daqui para agora, isso daqui está retroagindo. Então, como a ANEEL a ANEEL ainda fez pior, ela obrigou que as distribuidoras, no prazo de 15 dias da publicação da norma, ou seja, a partir do dia 10 de fevereiro, todas as distribuidoras devem comunicar aos seus clientes nesse tipo de situação que se adequem no prazo de 60 dias contratando demanda, sob pena de serem automaticamente sob pena de serem excluídos do sistema de compensação e serem transferidos para o grupo A em pagamento de demanda, com base no consumo deles, historicamente, antes da regulação. Então, é um ponto bem sensível esse daqui está... Não sei se algumas pessoas já estão vendo isso, mas é um ponto bem sensível. Nós, na ABGD, já preparamos uma nota técnica que a gente forneceu para os nossos associados, que no caso são clientes como vocês, integradores, para que eles possam comunicar aos seus clientes finais da problemática, entendam e eventualmente judicializar esse tema. E não está nos meus slides aqui, mas um outro problema também é sobre a cobrança da TUGG para o microgerador, que também não estava no radar de ninguém, porque a lei 14.300 no artigo 18 prevê no caput que a cobrança da TUG geração, só seria realizada para o mini gerador. E a ANEEL, por uma leitura extensiva do que existe no parágrafo único, ela, então, criou uma equação matemática num dos seus artigos, não me lembro agora exatamente qual era o artigo, se era o artigo 290, mas ela trouxe uma equação onde o microgerador ele vai pagar o seguinte: TUG menos TUG consumo é o que ele vai pagar. Se o microgerador é remoto, ele não tem consumo nenhum, ele passou, então, a pagar a TUG por conta dessa equação que a ANEEL trouxe dentro da regulação, que tenta enganar, mas não engana quem está atento. Ela, então, criou a cobrança da TUG de algo que não estava previsto na Lei 14.300. Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha sido claro aí e fico à disposição.